E aí, meus queridos, um mês depois eu estou aqui de volta. Mas graças a Deus, né? Estou aqui. Vamos embora, continuar nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a gente vai ler juntos o capítulo 15, tá bom? Então pegue sua Bíblia, pegue sua canetinha para marcar. Cadê a minha? Tem um lápis. Vamos lá, vamos ler juntos. Vamos começar orando para pedir ajuda ao nosso professor, nosso conselheiro, nosso amigo, nosso Senhor. Vamos lá. Paizinho, muito obrigada porque, apesar dos pesares, eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para continuar, Senhor, aquilo que eu comecei contigo, Senhor. E eu te dou graças, Senhor, por isso, porque é pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que estamos todos aqui hoje. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela liberdade que temos de estudá-la, Senhor, de Te conhecer. Obrigada, Senhor, porque nós estamos cada dia mais, Senhor, aprendendo e conhecendo, Pai, um pouco do Senhor. Que o Senhor venha estar nos direcionando mais um dia, Senhor, nesse estudo. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui, Paizinho. Que não seja por mim, não seja de mim, mas seja de Ti, Senhor. E eu só seja um instrumento, Pai. Que a Tua voz seja proclamada aqui e que eu diminua para que o Senhor cresça, Senhor. Prepare os nossos corações. Prepare os nossos corações como um solo fértil, Senhor, para receber essa semente, Pai, de hoje. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 15. O título do meu capítulo 15 aqui, eu leio na versão, eu acho que é Nova Almeida atualizada. É isso mesmo, a minha versão é Nova Almeida atualizada. Então, é assim. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Então, hoje está bem interessante esse tema aqui. Versículo 1, capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, não sei quem são esses indivíduos, eles ensinavam aos irmãos. Olha o que esses indivíduos estavam ensinando. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Ou seja, eles estavam colocando essa condição para a salvação. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que nós não fazemos nada para sermos salvos. A gente só precisa crer. Foi Jesus quem fez, foi Ele que morreu na cruz. E é através dele que nós temos a salvação. E não por nosso mérito, esforço, ritual ou qualquer coisa que seja. Versículo 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Então, Paulo e Barnabé ficaram sabendo disso. E aí eles tiveram que ir até os apóstolos e presbíteros lá em Jerusalém para resolver essa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse. Então, vamos lá. Está tendo aqui uma questão doutrinária, talvez, uma questão doutrinária, onde uns acreditavam que precisava ser circuncidados e outros não. Então, Pedro toma a palavra e fala assim: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, lembra alguns capítulos anteriores, que Pedro teve um sonho onde ele viu um grande lençol com animais e tal, e que eram impuros na época, e Deus mandava ele comer aqueles animais, e ele falava, não, mas é impuro. E aí depois Deus deu a revelação para ele de que ele precisava pregar para os gentios. Então, naquela época os judeus eles já tinham o costume de, quando nasciam, eles eram circuncidados, né, de acordo com a lei de Moisés. Só que os gentios, já adultos, que não tinham essa cultura de circuncisão, aí eles estavam dizendo que eles precisavam, para fazer parte do povo de Deus, né, porque era o povo judeu, para fazer parte do corpo de Cristo, eles precisavam ser circuncidados.
E aí Pedro fala assim, eu fui chamado para falar aos gentios. E Deus que conhece os corações, versículo 8, e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Então, ele está falando que Deus, que sonda os corações daquelas pessoas gentias, pecadoras, que não era judeu. Então, ele deu o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Não tem diferença. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, versículo 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, olha isso, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, até hoje nós vemos isso. Líderes, né, líderes religiosos querendo impor jugo, né, peso sobre as pessoas, condições para a salvação, né? E a gente sabe que isso é tentar a Deus. Olha o que ele fala aqui, vocês vão tentar a Deus fazendo isso. Porque Deus, ele não faz distinção. E Deus já disse, a palavra diz que nós somos salvos pela graça de Deus, e não por mérito. 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse. Então, depois de Pedro, Barnabé, aí Tiago vem e pega a palavra. E Tiago fala assim, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba, que é Pedro, né? Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele vai citar Amós. Por quê? Ele está falando para estudiosos da palavra. Existiam fariseus, escribas, né? Os judeus, eles tinham muito apego à lei de Moisés, à palavra. Então, ele vai citar um texto aqui que está no livro de Amós, para comprovar que aquilo ali era um cumprimento da vontade de Deus. Ele vai citar Amós 9, aqui tá, você vai encontrar esse texto aqui em Amós 9, 11 e 12, capítulo 9, versículo 11 e 12. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor. Juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado meu nome. Olha aqui, ó, a palavra se cumprindo aqui. A salvação ia chegar para todos, para os gentios também, tá vendo? Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, ele aqui calou a boca do povo, porque ele citou as escrituras, ele citou o profeta. Entendeu? Estava escrito, e agora eles estão vendo o cumprimento do que estava escrito. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então ele disse, rapaz, eles já se converteram. Deixa o Espírito Santo trabalhar, eles vão começar a conhecer, lá tem igrejas, sinagogas, eles vão conhecer a palavra. Então deixa o povo quieto, né? Só fala assim, ó, se abstenham dos ídolos, né? Não adore mais, não adore outros deuses, a imoralidade sexual, tá? E não comer carne de animais sufocados, né? E do sangue. Mas o resto, deixa que Deus vai fazer a obra. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. E quando a gente vai fazer o papel que não é nosso, a gente só faz besteira. Porque nós fazemos com a nossa ótica, mas quem conhece são os corações, é o Senhor. Então a gente só precisa, a nossa parte é pregar, a nossa parte é falar, é levar as pessoas até Jesus. O resto quem vai fazer é o Espírito Santo, não é a gente. Então não existe regra, doutrina, não existe nenhuma condição além de crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz, no meu lugar, no nosso lugar, para que nós fôssemos justificados da condenação eterna que o pecado produz. Porque por nós mesmos, a gente não consegue ser perfeito. Nós não conseguimos não pecar. E por isso, nós pecamos
E a consequência do pecado é a morte eterna. Isso foi uma herança de Adão e Eva. Então, Deus, ele enviou o Filho dele para ele ser justo, porque ele não pode tirar a nossa culpa simplesmente, porque ele é justo. Ele não vai deixar de lado o que a gente fez, o nosso pecado. Mas ele colocou uma pessoa para pagar no nosso lugar, para cumprir a nossa sentença. Então, nós não fomos simplesmente absolvidos. Nós somos condenados, porém, Jesus Cristo que pagou a sentença no nosso lugar. Tá? Então, quando nós cremos nisso, nós aceitamos que Jesus, ele passe a ser o Senhor das nossas vidas. Porque ele nos comprou, vamos dizer, ele pagou o preço por mim. E agora eu pertenço a Jesus. E aí eu deixo de ser morta nos meus pecados e delitos e eu passo a ter a vida eterna. Eu passo a ter ele habitando em mim. O Espírito Santo é o selo, assim, ó, ela é minha, ponto. E é assim que nós somos salvos. O processo de santificação, já está dizendo, é um processo. Tá? E aí a nossa missão a partir disso é, não vivo eu, mas agora Cristo é quem vive em mim. Então eu agora vou viver conforme Cristo vive. Entende? Então não tem religiosidade, não tem mistério, é simples. É eu crer e viver como Cristo. E aí eu tenho intimidade com o Pai, porque Ele nos reconectou. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, Deus é santo. E aí a partir de agora Deus nos vê através do Filho, que é santo. E aí Ele nos aceita. Amém? Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, para enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Então, pegaram esses dois e vão para lá tentar ou desfazer, né, esse erro que estava sendo feito doutrinário, né? Aí a carta falava assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Então, era Antioquia, Síria e Cilícia, que eram gentios. Saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização. Então, gente, quando você vê uma pessoa falando de Jesus, pregando, sei lá, sem ter ninguém, sem ter um líder por trás, sabe? É perigoso, porque todo mundo tem que ter um mentor, um discipulador, sabe? Ninguém é sozinho, não. Então, eles saíram do meio deles, mas sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais, pessoalmente, lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Olha que perfeição de sabedoria. Sabe? Então, é isso que falta hoje no nosso meio. Hoje a coisa ficou tão grande, né? A proporção tão grande que não sei se é porque cresceu muito ou se as pessoas se acovardaram. Porque hoje você vê alguns líderes religiosos falando coisas absurdas, né? Ensinando coisas terríveis que não condiz com a palavra de Deus. E ninguém faz nada e tá tudo certo, sabe? Inventaram uma mentira de que, não toqueis no ungido do Senhor, aí pega e cita o texto de Davi. Mas assim, não existe ungido do Senhor que faça isso, gente. Sabe? Então, essas ovelhas, né, que estão sendo direcionadas aí para o caminho errado, esses líderes, eles vão pagar um alto preço. E os omissos também. Né? Quando a gente tem uma oportunidade de derrubar uma heresia, nós precisamos fazer isso. Porque existem vidas ali, né? Vidas indo para o inferno por conta dessas heresias. Então, vamos orar para que esses líderes que não são de Deus, eles venham cair, em nome de Jesus. 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta.
Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha que papel maravilhoso, né? Da comunhão entre os irmãos. Conselhos e fortalecimento. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Então, eles voltaram depois. Mas pareceu bem a Silas. Silas quis ficar ali, permanecer. 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Olha o cuidado no pós. Né? Paulo, ele ia naquelas cidades, eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam e ele simplesmente não abandonava aquelas pessoas. Eles vamos voltar para ver como é que eles estão, se eles permaneceram firmes, se eles estão precisando de algum auxílio, né? É esse cuidado, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que a gente conduz para Cristo, a gente também tem uma certa responsabilidade no caminhar dele, né? Em estar ajudando essas pessoas. 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos da igreja do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então veja, aqui, Paulo, ele não quis levar o tal de Marcos. E Barnabé queria que Marcos fosse. Mas Paulo perdeu a paciência com esse tal de Marcos, porque Marcos tinha abandonado eles um tempo atrás. E assim, Paulo, ele esqueceu que um dia ele também foi rebelde. Ele não teve paciência com Marcos, né? Ele ignorou Marcos. Mas Silas, não foi Silas ou foi Barnabé? Mas Barnabé não desistiu de Marcos, ele ficou com Marcos. E aí lá na frente, não sei se é em Coríntios, a gente vai ver que Paulo, ele pede para chamar Marcos, que ele vai ser muito útil para ele. Então, um dia esse Marcos que foi desprezado por Paulo, lá na frente Paulo vai ver e reconhecer o valor de Marcos. Então a gente tem que saber que uma vida só, assim, uma pessoa, ela tem muito valor para Deus. Uma vida, ele é um campo missionário para a gente. Então a gente não deve desistir das pessoas, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, não é fácil, mas a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros. Suportar no sentido de apoiar, dar auxílio, dar assistência, ter paciência. Não é verdade? Pronto, aqui acabou o nosso capítulo 15. E espero que vocês tenham gostado. Muito importante esse tema, né? Desse jogo, dessa religiosidade. Que a gente possa se libertar de tudo isso. E parar de complicar o Evangelho. Né? O reino de Deus não é complicado, a gente tem que complicar. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigada por essas revelações de hoje. Obrigada, Senhor, pelo discernimento do Teu Espírito Santo, porque é tudo por Ele e por meio dEle, Senhor. Porque nada de mim e por mim sai, Jesus, o Senhor sabe. É o Senhor em mim, Pai. É o Senhor que tem misericórdia, compaixão e graça na minha vida. E que me permite, Senhor, ser Teu instrumento para falar para todos nós, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinos. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de revelações. O Teu Evangelho é simples, Senhor. O Teu jugo é suave. O Teu fardo é leve. A gente é que fica carregando peso, Senhor, que não vem de Ti. Então nos ajuda, Senhor, a identificar esses pesos, esses fardos que nós temos carregados, que não vem do Senhor, Jesus. Que a gente possa sentir liberdade e que a gente possa sentir o Teu amor e o Teu cuidado, Senhor. Que a gente possa simplificar a nossa vida, Pai. Que a gente possa simplesmente viver Te ouvindo, viver contigo, viver aprendendo de Ti. E que o Espírito Santo ele venha estar desconstruindo tudo que a gente construiu de errado, Senhor, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa forma de viver, para que a gente possa, Senhor, viver conforme a Tua vontade. E eu Te agradeço pela vida de cada um que está assistindo, Pai. Eu Te peço uma bênção especial sobre a vida deles, sua família, e que eles possam ter cada dia mais sede, Pai, sede de aprender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz, curte e compartilha se você gostou dessa mensagem. E fica aqui ligado, ativa a notificação. Se inscreve se você não é inscrito, porque a gente vai continuar, tá bom? Então espero vocês aqui para o capítulo 16 do livro de Atos. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau.